nova portaria do INSS que vem aí para operacionalizar, né, o recebimento do auxílio-doença naquelas pessoas que tiveram antecipação desse benefício. Então, é extremamente importante esse vídeo, acompanhe ele até o final, porque tem muita coisa importante. Nós vamos trabalhar aqui com as implantações desse benefício, né, do pessoal que recebeu essa antecipação do auxílio-doença. Vamos trabalhar com a observação que você vai ter que ter da documentação necessária para subir e confirmar esse recebimento de benefício, caso você não tenha feito isso. Então preste atenção, acompanhe esse vídeo até o final, que ele vai te ajudar muito. É uma portaria nova da semana passada que já está em vigor e já vão começar a trabalhar dentro do INSS. Vem com a gente. Bom, novidade na Previdência é o que não falta, né? Na terça-feira dessa semana eu falei da novidade da TNU, na semana passada eu falei de novidade também na pensão por morte, ou seja, a Previdência Social, o direito previdenciário, ele é muito dinâmico. A qualquer momento muda alguma coisa e você perdeu essa mudança, né? Então, para não perder nada disso, já inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, né, que é clicando no sininho, para você não perder nada. O que não era direito um dia pode se tornar, principalmente no direito previdenciário, que é muito dinâmico, e pode aí garantir alguma coisa para você. Legal? Então, inscreva-se. Se você prefere me acompanhar lá no Instagram, já vou deixar meu Instagram aqui embaixo, né? Tem muitas pessoas que gostam do Instagram, para a gente conversar direto lá. Ative lá o Instagram junto com a gente. Bom, hoje nós vamos falar aí da operacionalização, né, do recebimento do benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, para aquelas pessoas que estavam recebendo essa antecipação do auxílio, ou seja, não tinham passado ainda por perícia médica, né? Tinha sido antecipado em função da pandemia. Agora, o INSS já regulamentou como que vai ser feito isso e é importante você prestar atenção. Então, preste atenção, porque vai ter data que vai considerar o início do seu benefício, data que vai considerar a cessação do seu benefício, vai ter que ter documentação para você apresentar, e eu separei aqui basicamente 3 artigos importantes que você precisa ficar de olho e que vão ser aí fundamentais para você conseguir esse benefício, tudo certinho, tudo bonitinho. Então, vamos lá? Portaria 1194, aí do dia 25 de novembro, coloca ela na tela aí para a gente, primeiro artigo aí para a gente estar acompanhando. Vamos lá? Então, como dito, né, portaria 1194, artigo 1º. Então, o que ela vai fazer? Né? Ela vai disciplinar os critérios para operacionalização da confirmação da concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, né, aos segurados que receberam antecipação do pagamento relacionado ao referido benefício, no artigo 4º da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. Então, todos aqueles segurados que receberam aí a antecipação do auxílio-doença, né, em função da pandemia, vão ser regulamentados por essa portaria. Então, volta aqui. Importante, são para aqueles segurados que receberam a antecipação. Para aquelas pessoas que já estavam recebendo o auxílio-doença, já tinham submetido ao auxílio-doença antes de entrada em vigor aí da pandemia, não se encaixa nesses critérios. São apenas para quem recebeu a antecipação e não havia sido submetido à perícia médica. Legal? Então, vamos lá. Artigo 2º. Importantíssimo. Olha só, a confirmação da concessão do benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, ou seja, a confirmação dele, ocorrerá mediante o aproveitamento do ato de análise preliminar relacionada à conformidade dos atestados médicos, realizado pela Perícia Médica Federal, e será aplicada às antecipações com data de entrada do requerimento, conforme disposto pela Portaria Conjunta 53, de 2 de setembro de 2020. Resumindo, coloquei aí entre parênteses, né? Não haverá a realização de perícia médica presencial. Então, tópico importantíssimo, né? Parágrafo único. O procedimento disposto no caput será realizado de forma automática e sem necessidade de requerimento do segurado. Então, volta aqui para a gente. Então, o artigo 2º ele está falando o seguinte, que vai ser analisado a concessão do auxílio-doença com base nas informações dos laudos médicos já apresentados e na análise prévia já realizada para a concessão da antecipação. Então, não vai realizar perícia médica para esses benefícios. E aí o parágrafo
único, né? Venha dizer que não vai depender de nada do segurado, isso vai ser feito automaticamente para o INSS, você não precisa fazer nada. Agora nós vamos entrar no outro artigo, o artigo 3º, que vai falar aí das datas de início do benefício e das datas de cessação do benefício. Então preste atenção, coloque aí o artigo 3º para a gente ler e entender juntos. Artigo 3º. Para os fins da aplicação dos procedimentos de confirmação da concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, a data de início do benefício será fixada. Aqui que vai começar. A partir de quando vai ser fixada a data do início? No 16º dia do afastamento da atividade para o segurado empregado, exceto doméstico. Por que o exceto doméstico aqui? Porque o doméstico ele tem desde o primeiro dia de afastamento, né? Os 15 dias iniciais aí não é por conta da empresa. B. Na data de início do repouso para os demais segurados, quando a DER, ou seja, a data de entrada do requerimento, for até o 30º dia do início do repouso, ou na DER, quando a mesma for o 30º dia da data de início do repouso. Então, aqui, pessoal, sem dificuldade nenhuma, né? Só está falando da data de início aí dos benefícios. Agora, vamos lá. Parágrafo 1º. Para aplicação do disposto da linha A, que é do 16º dia, né, do inciso 1 do caput, será considerado como data do último dia do trabalho, a DUT, né, o dia anterior ao informado pela empresa no campo de afastamento da relação trabalhista, com motivo acidente, doença não relacionada ao trabalho, obtido no Cadastro Nacional de Informação Social, CNIS. Então, volta aqui para mim. Então, olha só, a data informada pela empresa é o que vai ser considerado pelo INSS. Então, quando você sobe a documentação do auxílio para receber o auxílio-doença e você é empregado, você obrigatoriamente tem que anexar, né, consequentemente, a informação da data do último dia de trabalho seu. Por quê? Porque os 15 primeiros dias é por conta da empresa, somente a partir do 16º dia. Então, você tem que anexar essa documentação lá para conseguir o auxílio-doença. Agora é o seguinte, muitas vezes, muitas pessoas, para conseguir essa antecipação, não fizeram essa anexação da data do último dia de trabalho. E aí é o que a gente vai explicar nos próximos parágrafos. Olha aí que interessante, parágrafo 2º e o 3º e o 4º. Vamos lá? Parágrafo 2º. Caso não seja possível obter o DUT, o que é o DUT? A data do último dia de trabalho, o processo de confirmação ficará pendente para que seja feita exigência para a comprovação da data do último dia do trabalho. A exigência de que trata o parágrafo 2º terá prazo de 30 dias para cumprimento. Em caso de não comprovação do DUT, após decorrido o prazo disposto do parágrafo 3º, a confirmação será indeferida por não afastamento do trabalho. Então, volta aqui. Então, legal, quando você pede benefício por incapacidade, você tem que apresentar, caso você seja empregado, qual foi a sua data do último dia do trabalho, que é uma declaração feita pela empresa. Se você já anexou isso, maravilha, o INSS já vai considerar. Se você não anexou isso, eles vão exigir para você. Então, fique atento se você está recebendo essa antecipação, que pode ocorrer uma exigência aí para você apresentar a declaração do seu último dia do trabalho e você terá 30 dias para apresentar isso. Mas o que eu preciso fazer, doutor? Vai pegar essa carta aí, né, de comunicação, vai levar à empresa e falar, olha, o INSS está pedindo para eu entregar a data do meu último dia de trabalho. A empresa vai fazer a declaração para você certinho, igual encaminhamento, né, que já é feito, vai carimbar, bater o carimbo da empresa, assinar e você vai subir no sistema Meu INSS, se for assim requerido. Se você tiver dificuldade, você também vai poder apresentar junto às agências do INSS mais próximas de você, que eles vão conseguir fazer o encaminhamento junto para você. Bom, é necessário encaminhar. Como dito, parágrafo 4º aí, né, decorrido o prazo, será confirmado, será indeferida por não afastamento de trabalho. Então, fique atento se você não vai ser notificado para apresentar essa DUT. Legal? Que é documento do último dia do trabalho. Agora vamos lá para o último e não menos importante, artigo 5º, que são as condições em que será indeferido aí o benefício. Então preste atenção, porque ele pode ser indeferido a concessão do seu auxílio-doença, e aí você não vai receber as diferenças entre o pagamento, então você precisa saber o que você tem que fazer para não ter indeferido. Coloca aí o artigo 5º para a gente. Olha, a confirmação será indeferida nos casos em que, ao aplicar o disposto no artigo 3º, que foi o que a gente acabou de ler, verificar-se que não havia direito ao recebimento do auxílio por incapacidade temporária. Então, se eles verificarem que você não tinha direito,
vai ser indeferida a concessão do auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Primeira situação, né? Segunda, o período de repouso foi inferior a 15 dias, conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91. Por quê? Porque os primeiros 15 dias é por conta da empresa. Terceiro, não for comprovada DUT para o segurado empregado. Então, viu só a importância de você ficar atento? Se vai ter alguma exigência para você subir aí a data do seu último dia de trabalho? Fique atento a isso. E parágrafo único, nas situações descritas do caput, o benefício não será convertido e não haverá cobrança dos valores recebidos na antecipação, ressalvado o disposto no parágrafo 4º. Volta aqui. Então, observe que o artigo 5º, ele trouxe 3 situações em que vai ser indeferido aí o seu benefício auxílio-doença e, consequentemente, você não vai conseguir receber a diferença entre a antecipação que você recebeu e o que efetivamente é devido. Em quais situações que você não vai receber? Primeira situação, se constatar que você não havia incapacidade, e aí você não tem que receber mesmo, né? Verificou que não tem incapacidade. Segunda situação, se você for empregado e o seu período de afastamento aí foi inferior a 15 dias. E terceira situação, se não ficar comprovada a data do último dia aí do trabalho. Perfeito? Essa é a situação. Bom, em todas essas situações que foi indeferido e você recebeu antecipação, caso você tenha recebido, você não será cobrado por isso, salvo se houve alguma fraude, né? Se você falsificou o documento, aí sim eles vão estar verificando para efetuar a cobrança de você, sem dúvida nenhuma. Então fica atento, observe certinho esse vídeo. Se você tiver dificuldade, olha ele novamente, veja o que é o DUT, veja caso de indeferimento, fique atento aos seus dados do meu INSS, que pode ser que o INSS solicite para você apresentar a data do último dia do trabalho, e se você não apresentar, vai ser negada. E os demais casos, como a gente já havia tratado, né, que são de forma igualitária aos vídeos anteriores. Ou seja, isso aqui é o que houve de diferente, e o que não há de diferença confirmou que você tem direito ao recebimento do auxílio-doença, vai ser pago o valor do auxílio-doença descontando que você já recebeu aí na antecipação, tá bom? Fique de olho, vem com a gente, inscreva-se no canal, porque na semana que vem, terça-feira, eu já trago aí novamente novidades do direito previdenciário. Até lá, tchau!